Oi, Edéia, para onde você vai? Hoje nós vamos viajar até a cidade de Ouro Preto. E como nós temos que ficar em casa, nós vamos viajar através de fotos. Enquanto isso, vocês vão deixando aquele like. Hoje, eu e meu filho João Vitor, que é historiador, estamos aqui para bater um papo e mostrar algumas fotos para vocês sobre a cidade de Vila Rica, que foi a primeira capital de Minas Gerais e a partir de 1721 se tornou a cidade de Ouro Preto. E ela é muito conhecida no Brasil inteiro, né, por ser a cidade onde ocorreu o movimento chamado de Inconfidência Mineira. E há anos atrás, eu estive em Ouro Preto, fiquei hospedada em um hotel. Dessa vez, eu quis fazer bem diferente. Quis ficar hospedada no centro histórico e optei por ficar em um hostel. Nós ficamos em um quarto com 4 camas, que coube toda a nossa família, e com banheiro individual. Ele era um antigo casarão, que já foi inclusive um colégio de freiras. Esse hostel, ele ficava próximo da Praça Tiradentes. E essa praça leva o nome do mais famoso líder da Inconfidência Mineira, foi o Joaquim José da Silva Xavier. É interessante a gente pensar que ele foi o único dos inconfidentes condenado à morte. Ele foi condenado a ser enforcado e depois a ter seu corpo esquartejado com a sua cabeça exibida onde hoje é essa praça. O movimento da Inconfidência Mineira ele ocorre no final do século XVIII e foi um movimento das elites locais de Ouro Preto contra a coroa por conta da cobrança de impostos. E aí na data, marcada por essa cobrança, que seria a derrama, esses inconfidentes se levantariam contra a coroa. Mas isso nunca chegou a acontecer porque um dos líderes inconfidentes acabou contando todo o plano para os representantes da coroa, que então cancelaram essa cobrança de impostos e aí passaram a prender esses líderes. Vários desses líderes vão ser presos e vão ser condenados a serem exilados na África, E isso vai ser importante para daqui a pouco nesse vídeo. Só o Tiradentes vai ser condenado à morte. E é interessante a gente pensar nisso, porque apesar do movimento ser um movimento de elites, você tinha muitos comerciantes, algumas pessoas do exército, alguns militares, você tinha inclusive padres também. O Tiradentes, ele era aquele menos da elite, Ele não era pobre, mas ele não fazia parte dessa elite que ganhava muito dinheiro. Inclusive, gente, nessa Praça Tiradentes, hoje em dia tem uma estátua de bronze do Tiradentes e essa estátua, até em forma de protesto, ela fica de costas para o que era na época a casa do governo, que era a Câmara e também a cadeia de Vila Rica. E hoje em dia esse local é o Museu da Inconfidência, que se tornou museu a partir de 1944 em homenagem aos inconfidentes. Inclusive, a gente precisa pensar que esse foi um movimento que foi meio que apagado na história imperial do Brasil. Ele volta a surgir depois de 1889 por conta da proclamação da República. A República precisava de novos mártires, precisava de alguns líderes para se contrapor com aquelas imagens que existiam da monarquia. Em 1944 não é à toa, é porque o presidente naquele período era Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas quer exaltar então esses líderes da República, esses mártires da República. Aí o Museu dos Inconfidentes é feito e uma das grandes peças, além do grande acervo que está nesse Museu dos Inconfidentes, você tem lá uma sala dedicada a esses inconfidentes. Getúlio Vargas ele manda trazer as ossadas desses inconfidentes, muitos deles tendo sido enterrados lá na África, manda trazer de volta essas ossadas, constrói um panteão dentro desse museu, onde as ossadas são depositadas, e a única ossada que não está lá é a ossada do próprio Tiradentes, que se perdeu ao longo da história. É também nesse período que é muito reforçada essa ideia do Tiradentes barbudo, cabeludo, se assemelhando muito à imagem de Jesus Cristo, que foi criado logo assim que a República foi proclamada, Então, Getúlio Vargas, querendo alçar esses líderes, ajuda na criação dessas imagens importantes para a República. E enquanto vocês estão assistindo esse nosso vídeo, não se esqueçam de deixar um like para ajudar no nosso canal.
Também, próximo à Praça Tiradentes, nós vamos ter um museu de mineralogia. Esse museu, ele pertence à UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. Esse museu, na verdade, ele nasce ali de uma coleção de um cara chamado Henri Gorselis. Eu não sei se o nome dele pronuncia desse jeito, né? Mas eu vou escrever o nome dele aí para vocês. E ele tinha já na sua coleção, né, vários minerais, várias pedras preciosas, e hoje em dia, como minha mãe já disse, é administrado pela UFOP. Lá, então, é muito interessante, eu acho que principalmente para levar crianças, né, e para quem, obviamente, tem a curiosidade quanto a isso, não é um museu histórico, né, mas tem tudo a ver com a história de Ouro Preto, porque lá a gente aprende as diferenças entre os minerais, as rochas, né, vê várias pedras preciosas e conhece também um pouco do que é estudado pela UFOP a respeito desses minerais, inclusive com os fósseis que tem lá presentes, né? Como que esses fósseis são estudados. Então, para criança é super legal, porque tem uns desenhos de dinossauros e tal, e para os adultos é legal porque lá tem pedras e rochas do mundo inteiro, né? Que a gente pode ver. E eu também achei bem legal visitar os museus em Ouro Preto, porque como lá tem a universidade, né, a UFOP, a gente conta com vários estagiários ali dentro dos museus explicando muita coisa pra gente. E mesmo tendo a descrição ali, é muito valioso a gente ter uma explicação, né, de uma pessoa que já está ali estudando dentro daquela área. Né? Todo mundo tem um filho historiador. É muito bom, gente, viajar com ele, principalmente para locais históricos. Uma igreja muito importante em Ouro Preto é a igreja de São Francisco de Assis. Ela é construída no estilo barroco, mas também no seu interior ela tem muito de rococó. É uma das grandes criações, talvez a maior criação do mestre Aleijadinho. Outra igreja muito importante também, que fica bem ali na região central, é a Igreja do Carmo, que é a única das igrejas de Ouro Preto que possui os azulejos portugueses, né? Ela também é um exemplo da tradição rococó no Brasil. E esses estilos que a minha mãe está comentando sobre rococó e barroco, obviamente que os historiadores da arte iriam explicar muito melhor do que eu, mas basicamente eles são estilos do período em que essas igrejas foram construídas. O barroco ele é muito mais sobrecarregado, ele tem muito mais informações, então até as colunas possuem desenhos, né, religiosos, possuem decorações religiosas. O rococó ele é um pouco mais simples na sua construção, ele privilegia que o altar e o teto que sejam decorados, né? As colunas vão ser mais grossas e mais simples também. Uma outra igreja muito interessante de ser visitada em Ouro Preto é a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário, na época, era a única igreja que podia ser frequentada pelos negros. Essa igreja possui, além da, obviamente, importância histórica, né, por conta dela ser considerada a igreja dos homens pretos, é interessante a gente pensar na sua localidade geográfica, porque ela fica um pouco mais afastada ali do que era o miolo da cidade. E é válido ressaltar também que nessa igreja, onde os homens pretos livres iam, também iam os escravos que viviam ali nessa cidade. Nós também vamos falar, por último, agora com vocês, sobre a Igreja do Pilar, Nossa Senhora do Pilar, que é uma igreja muito famosa também em Ouro Preto, e ela é uma das mais conhecidas da época do ciclo do ouro. E por ser conhecida como a Igreja do Ouro, né, ela era frequentada, obviamente, pela elite local dessa cidade. E também por ser conhecida desse jeito, por ter muito ouro na sua construção, acredita-se que exista mais ou menos 400 quilos de ouro dentro dela, que ela foi saqueada muitas vezes. E diferentemente dos museus, onde eu citei que é muito comum se deparar com os estagiários dando explicações e tal, nas igrejas a gente recebe explicações, na maioria das vezes, das pessoas que fazem parte das ordens. Vale ressaltar que Ouro Preto tem outras dezenas de igrejas. É impossível visitar todas essas igrejas em um único dia, como seria também impossível nós falarmos de todas elas em um único vídeo. E também, por conta de ter muitas igrejas, Ouro Preto mantém a tradição das ordens. Essas ordens católicas são ordens pertencentes à igreja, né? São aquelas pessoas que pertencem à devoção de um santo específico ou à devoção de uma causa específica, e elas fazem parte de toda a função ali da sacristia, e acabam sendo essas pessoas também que a gente encontra muitas vezes nessas igrejas, né?
que essas pessoas acabam explicando, né, como que aquela igreja foi construída, qual santo que aquela igreja faz referência, né, e dão também um pouco dos relatos da oralidade, né, de como aquelas pessoas rezam, como aquelas pessoas vivem ali em torno daquela igreja. Para elas é um motivo de devoção, é um motivo sagrado. Bom, gente, conta-se que por volta do século XVIII foram retiradas aproximadamente 800 toneladas de ouro das minas aqui de Minas Gerais. E nós fomos visitar uma dessas minas. Foi a mina 13 de Maio. É uma expressão muito utilizada pelos guias turísticos na cidade de Ouro Preto, né? É que Ouro Preto seria um grande queijo suíço, por conta da quantidade de minas que foram abertas, né, e que passam aí pelo seu interior. Essa mina que a gente fez a gente pensar muito também a respeito de que, por mais que se fale do ouro, que se fale das elites, ou mesmo da própria Inconfidência Mineira, o que moveu aquela cidade e o que moveu 400 anos de história no Brasil foi a escravidão. Um processo muito doloroso que negros africanos foram submetidos no nosso país e que contava com péssimas condições, tratava essas pessoas como se fossem mercadorias. O trabalho nas minas, ele muitas vezes é mencionado como se fosse um trabalho onde o escravo pudesse roubar um pouco de ouro e ficasse em melhores condições, o que é uma grande mentira, porque muitas vezes esses escravos tinham seus cabelos raspados e eram obrigados a trabalhar nessas minas quase pelados, para que eles não tivessem local para eles guardarem, né, essas pepitas de ouro e assim eles não roubassem os senhores. Porque, na verdade, lá é um ambiente muito frio e um local muito baixo, né? A gente mesmo teve muita dificuldade de andar dentro das minas. Era um trabalho muito sacrificante, vários escravos morriam trabalhando, seja pelos materiais que eram utilizados ou mesmo por conta de deslizamentos e acidentes que aconteciam dentro das minas. E é um local que realmente vale muito a pena ser visitado. Nós visitamos também lá a Feira de Pedra-Sabão, que é um local muito interessante na cidade. Todos os objetos lá são feitos de pedra-sabão e é uma variedade muito grande. Uma coisa que a gente achou muito interessante lá na cidade de Ouro Preto também é que a maioria desses pontos turísticos nós fizemos a bordo de uma jardineira. É como se fosse um micro-ônibus de madeira e foi um passeio muito interessante. Um passeio que teve muito a ver com o que a gente buscava ali em Ouro Preto. É uma experiência legal, porque na época não existia, né, esses problemas que a gente está vivendo agora. Então, é um período em que a gente podia viajar todo mundo junto. Então, é super interessante porque você entra ali num ônibus com mais umas 20 pessoas, né, faz essa viagem em grupo. O tempo que a gente passou também em cada ponto turístico foi um tempo muito interessante. Tem um guia, né, que vai junto. É um carro antigo, ele não é um carro, obviamente, do período colonial, mas ele é um carro antigo também, faz você se sentir um pouco mais no passado. E o tempo também que a gente passou convivendo com outros turistas ali também foi bem interessante. Então, gente, por fim, nós queremos falar para vocês sobre a noite de Ouro Preto e a gastronomia também de Ouro Preto. A noite é maravilhosa, vai dando entardecer ali, a gente já começa a escutar música nos bares, os ambientes vão ficando com aquela luz mais incandescente. É um ambiente muito harmonioso, muito legal. Ele, inclusive, estava com a gente num barzinho, foi convidado para tocar, porque ele é músico. Então, a gente gostou muito também disso. A gente se sente bem abraçado ali em Ouro Preto. É válido falar que lá é uma cidade histórica, então muitas coisas vão ser com preços elevados, mas vale a pena não ficar só naquele centrinho ali, onde os restaurantes são mais conhecidos e, consequentemente, mais caros também. Vale a pena entrar naquelas ruelas, né, nas ruas paralelas ao centro, conhecer outros lugares que são frequentados por pessoas da própria cidade, onde também a gente acha coisas com preços mais acessíveis. Enfim, o passeio em Ouro Preto é muito bacana, vale a pena depois que passar essa época difícil que a gente está vivendo agora, vale a pena visitar Ouro Preto. E se você gostou desse vídeo, assista também o que a gente vai deixar nos cards aqui, que é um passeio a Petrópolis através de fotos também. E aí, vocês gostaram do nosso vídeo Viajando através de fotos? Se gostaram, se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos, compartilhem esse vídeo com os amigos que gostam de viajar e que gostam de Fusca. Um grande beijo e até o próximo vídeo!